vamos lá. Jó, capítulo de número 17. Jó, capítulo 17. O versículo é o 15. Enquanto você procura, quem está nos visitando hoje é a Thalita, né? Isso, Thalita, eu vou pedir só para você ficar de pé, não é para te envergonhar, é para te honrar. Olha lá, eu quero que você aplaude o Senhor pela vida da Thalita. Glória a Deus. É uma honra recebê-la aqui. Seja muito bem-vinda, amada nesse lugar. A casa é do Pai. Amém? E Deus esteja te abençoando aqui. Deus abençoe. Pode tomar o seu lugar. Amém? Glória a Deus. Aonde estaria então agora a minha esperança? Sim, a minha esperança. Quem a poderá ver? Aonde estaria a minha esperança? Jó é alguém que sofreu tanto. Jó foi criticado pela sua mulher, pela situação em que ele estava vivendo. Ele tinha os seus 3 amigos mais próximos ali, em quem ele confiava, e que, quando foram visitá-lo, perguntaram para Jó qual era o pecado dele, né? Por que ele estava naquela condição, naquela situação. A pastora acabou de dizer aqui, né? Ferido, caco de telha e tudo mais. E Jó está numa condição como essa, numa situação como essa. Ele vai chegar ao fundo do poço. A gente sabe um pouco da história de Jó. Alguém que oferecia oferta a Deus até mesmo pelo que não tinha acontecido ainda. A Bíblia diz que ele era dessa forma. Mas aqui no versículo 15 do capítulo 17, ele vai dizer: aonde que foi parar a minha esperança? Aonde que está a minha esperança? O ano de 2025 está começando e a gente tem um monte de expectativa, de esperança de que esse ano vai ser o ano da minha vida. Posso ouvir um amém? É o início de tudo, de uma caminhada. O ano está aí, o ano inteiro. Você tem o ano todo para fazer do ano aquilo que melhor você puder. Há expectativas, esperança de ser empresário, vai ter aí workshop, esperança de que Deus possa abrir uma porta nova, diferente, coisas novas. Essa é a esperança. Mas o que fazer quando a esperança vai embora? Porque nem sempre nós estamos nessa expectativa toda, nem sempre nós estamos nessa gana, nessa sede. O que eu faço? O que eu posso fazer? Porque o problema muitas das vezes é que eu perco a esperança, eu perco a expectativa, eu perco a confiança por N situações que acontecem na minha vida e que fazem com que eu não acredite em muita coisa que eu poderia viver. Um dos problemas de Jó, que ele está vivendo isso aqui, e que a gente também vive na maioria das vezes da nossa vida, são coisas assim. Coloque o versículo 3 para mim, por favor. Promete agora e dar-me um fiador para contigo, quem há que me dê a mão. Olha o que Jó está dizendo. Ele diz no versículo 15 que a esperança foi embora, que tudo acabou, que tudo terminou. Mas olha só como é que ele inicia a conversa com Deus aqui. Jó pede para Deus um fiador, alguém que dê a mão. E o problema muitas vezes da nossa vida, a esperança se esvai, a gente acaba se afundando na incredulidade e na desconfiança. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente faz igual Jó. O ano está começando. A gente está dizendo aqui que vai ter um workshop, vai ter isso, vai ter aquilo outro. Mas escute uma coisa, nada disso vai adiantar se você colocar a sua confiança nos homens.
Nada disso vai adiantar se você não entender que aquilo que você vai viver está completamente relacionado com Deus. Deus prepara as pessoas, Deus coloca as pessoas, mas olha como Jó está dizendo aqui, ele está falando com Deus e ele pede alguém que dê a mão para ele. É bem claro aqui que a confiança de Jó, aonde estava? A confiança de Jó estava em depender das pessoas, e por isso que ele já não tem mais esperança. Os amigos dele criticaram ele, a mulher dele criticou ele, e ele está sem esperança, porque ninguém daqueles que ele acreditava ajudaram ele. O problema da nossa vida muitas vezes é assim, é que a gente deixa de confiar em Deus e espera que alguém possa me ajudar. Olhe para o irmão que está do teu lado, olhe para o irmão que está do teu lado, diga para ele: esperar em Deus é confiança. Diga, e esperar em alguém é dependência. Quando você espera em Deus, você confia. Quando você espera de alguém, você depende. E o problema, na maioria das vezes, é quando você espera de alguém e você cria essa dependência, a probabilidade de você se frustrar com isso é gigantesca. Sabe por quê? Porque as pessoas também são limitadas. As pessoas têm o seu limite, a sua capacidade. E muitas vezes aquilo que você espera dela vai muito além daquilo que ela pode dar para você. E isso vai frustrar você. E isso vai fazer com que você perca a esperança e muita coisa que você esperava ter dela. Esse é o problema. A gente vai criando essa dependência de que alguém pode me ajudar, de alguém pode mudar a minha vida, de que alguém pode transformar a minha história. Um amigo talvez mais capacitado, alguém que tem talvez uma capacidade maior financeira, talvez alguém que tenha um diploma a mais, alguém que tenha uma influência com alguém. E escute, muitas vezes a gente cria essa dependência de que alguém vai mudar a minha vida, transformar a minha história, e aí essa coisa não acontece, e isso gera frustração. Tem muita gente que está, na verdade, confiando em pessoas e gerando essa dependência, e essa dependência vai gerando frustração. Olhe mais uma vez para o irmão que está ao teu lado, diga para ele: você precisa aprender a confiar em Deus. Ei, escute uma coisa que eu quero dizer para você: aquilo que você vai alcançar nunca vai vir de alguém. Posso ouvir um amém? Porque talvez você entrou aqui nessa noite esperando, eu vou orar para que aquela pessoa possa me ajudar. Eu vou orar para alguém que eu julgo que é bastante influente, que tem capacidade para abrir uma porta para mim. Mas Deus está contrariando você, decepcionando você e dizendo para você assim: aquilo que você espera de alguém, você nunca vai alcançar. Se você tem que esperar algo, espere em Deus. Você crê nisso, irmão? Escute uma coisa: tem que haver uma relação. É eu, Deus e a situação que eu estou vivendo. Amém? O problema é que muitas vezes eu estou vivendo uma situação e eu quero sempre colocar mais alguém nessa situação que eu estou vivendo, achando que essa pessoa é capaz de me ajudar. Por que será? Jó está dizendo assim: não tem ninguém para me dar a mão. Por que ele não falou para Deus: Senhor, me ajuda, me dá a mão? Não, ele quer uma pessoa. Por que será que a gente sempre quer alguém? Eu estou vivendo essa condição, por que Deus não coloca alguém do meu lado para me ajudar? Porque se Deus colocar alguém do teu lado para te ajudar, você vai se decepcionar e se frustrar. É por isso que Deus não coloca ninguém. E aí você acha que você está sozinho nessa, que você está abandonado nessa, que você está deixado nessa. Mas você não está deixado, abandonado, sozinho. Deus só não quer dar ninguém, porque senão você se frustra e abandona. Esse é o problema. Olha só o que Jó vai viver aqui. Põe o versículo 6 para mim, por favor. Mas a mim me pôs por um provérbio dos povos, de modo que me tornei uma abominação.
Escute, quem está comigo, diga amém. Quem aqui já não viveu isso? Jó está dizendo assim, ó, agora que eu estou na pior, eu sou uma abominação para todo mundo. Agora que eu estou na pindaíba, que eu estou ruim, ninguém está do meu lado. Você já percebeu que quando você está no bem bom, está numa legal, está lá em cima, todo mundo está perto de você? Agora quando você está na pindaíba, na pior, quando você está no fundo do poço, quantas das vezes você já não sentiu abandonado? E parece que você é um leproso, uma leprosa, para um monte de gente que vivia perto de você. Já está dizendo assim, ó, eu me tornei uma abominação, ninguém quer nem chegar perto de mim. Jó se tornou um monstro. Parece que quando a gente está vivendo uma luta, parece que quando a esperança foi embora e tudo fluiu e nada mais acontece, parece que a gente virou um monstro para todo mundo. Ninguém mais te liga, ninguém mais te chama, ninguém mais nem pergunta para você, e aí, como é que você está? Você está bem? Parece que todo mundo some. E aí a gente perde a esperança. Ei, escute, eu vou dizer algo para você. Guarda essa chave, tá? Muitas das vezes a gente perde a fé em Deus pela desesperança dos amigos. Ninguém mais quer saber de mim. Aí porque ninguém quer mais saber de mim, eu perco a fé em Deus também. Porque aí eu me isolo, eu me desespero, eu perco a fé. Mas escute, ninguém tem nada a ver com o negócio entre você e Deus. Posso ouvir um amém? Ninguém está me procurando, ninguém está me estendendo a mão, ninguém está me ajudando, ninguém está me dando R$1. Mas isso não vai fazer eu perder a fé, porque o negócio que eu tenho com Deus é bem maior. Escute, pode ninguém bater na minha porta, pode ninguém me ligar, pode ninguém me mandar um WhatsApp, mas isso não vai roubar a minha fé, porque o negócio é entre eu e Deus. Se ninguém acredita, se ninguém confia, se ninguém quer saber de mim, porque agora eu estou na pindaíba, na pior, eu estou no fundo do poço, isso não vai mudar o meu conceito, nem o meu relacionamento com Deus. Eu vou continuar vivendo com Deus. Eu vou continuar. Eu não vou abandonar. E a primeira coisa, às vezes as pessoas se sentem abandonadas pelas pessoas. Qual é a atitude dele? Qual é o comportamento? Abandona Deus também. É porque eu estou aqui, ninguém me liga, ninguém fala comigo, ninguém me manda um WhatsApp, sabe? Eu parei de ir na igreja porque a coisa está difícil, está complicada. E sabe o que acontece? Ninguém veio atrás de mim. Mas aí Deus tem culpa. Porque os amigos me decepcionam, eu abandono Deus. Ei, bebê, não abandona Deus não, linda. Fofo. Não abandona Deus por causa das pessoas. Sabe? Confiar nas pessoas gera dependência. E dependência muitas vezes vai gerar uma frustração sem tamanho. Sabe? Olha, coloca, vai o versículo 7 para mim, por favor. Pelo que já se escureceram de mágoa os meus olhos. Ai, hein? Posso falar? Jó está magoadinho, sim ou não? Tá, ó. Olha lá. É porque a gente fica contando com alguém, com a ajuda de alguém, com o apoio de alguém. Eu estou na pindaíba aí, mas eu estou contando que o Jair vai me ajudar. Aí o Jair fala que está duro também. Aí eu fico decepcionado com ele, frustrado. E aí, sabe qual é a tendência? Porque ninguém me ajuda, eu vou ficar magoadinho. E a mágoa fecha os olhos, hein? É isso que ele está dizendo, ó. Eu já nem enxergo mais nada, de tanta mágoa. Não, você nunca viu crente assim. O crente não está vindo para a igreja. Aí você vai na casa dele, o que ele vai falar? Estou magoado. Aí eu estou magoado, porque a bispa não me ajudou.
Eu estou vivendo essa crise. E sabe, a bispa não me ajudou. Eu estou vivendo essa crise. E as irmãs da igreja nem vieram na minha casa para fazer uma oração. Eu estou vivendo essa situação e sabe de uma coisa? Ninguém me mandou. E tem uma coisa, tá? Que eu vi, tá? Eu mandei uma mensagem, ficou lá azulzinho, viu, visualizou e nem falou nada. E eu estou magoada. E eu não quero mais saber de igreja. Mas, ei, vem para mim, presta atenção, bebê. O que Deus tem a ver com isso até agora? Você se magoa com as pessoas e você larga Deus. Quantos estão entendendo isso nessa noite aqui? Até onde vai a sua esperança? Vai até as pessoas frustrarem eu, e aí eu largo tudo, abandono? Mas nunca foi disso que Deus falou com você. Está entendendo nessa noite? É porque eu fico magoado. Todos os meus membros são como sombra. Eu fico magoadinho. Catuca o irmão que está do teu lado, diga para ele, para de se magoar, hein? Diga para ele, para de ficar magoadinho. Ei, escute. As pessoas são limitadas, querido. Às vezes você está esperando da pessoa que ela não pode te dar. Esse é o problema. Nem sei. Às vezes, ó, escute, presta atenção. Às vezes a gente é que gera uma expectativa da vida das pessoas, as quais ela nunca vai poder te dar. E sabe o que vai acontecer? Você vai se frustrar. Em vez de você gerar essas expectativas das pessoas, gera isso em Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você espera. A maioria das vezes que eu vejo alguém magoadinho, frustrado, e que abandonou, e que largou tudo, e que já não tem mais esperança em nada, quando você vai conversar com ele, aonde é que foi o problema? Ele esperou demais da igreja, não é de Deus, da igreja, dos pastores, esperou demais do irmão, da irmã, do ministério, não sei quem. Sempre foi por isso que ele acabou abandonando tudo, mas nunca foi Deus. Eis a questão. Nunca foi Deus. Ou seja, as pessoas hoje frequentam igrejas, locais como esse, mas a expectativa, a esperança dele está nas pessoas e não em Deus. Está no nome da igreja, no pastor que dirige a obra, no ministério, no amigo, mas nunca é em Deus. E esse é o problema. Coloque o versículo 11 para mim, por favor. Os meus dias passaram e malograram-se os meus propósitos, as aspirações do meu coração. Sabe, escute uma coisa, presta atenção. O meu tempo já passou. Um dos maiores inimigos da nossa esperança, sabe qual é? É o tempo. Porque a gente não sabe valorizar o tempo. Ele está dizendo, ó, meu tempo já passou. E malograram-se. Se você for lá no dicionário e olhar, a palavra malograr significa se frustrar, se decepcionar. Ou seja, Jó está dizendo, no meu passado, eu me frustrei, eu me decepcionei. E a pior coisa na vida de alguém é um passado de frustração. Porque aquilo que você se frustra, você não quer fazer de novo. E o que é pior, porque daí você diz assim, eu tentei, me frustrei e perdi tempo. Tudo aquilo que você tentou, se frustrou e você acha que perdeu tempo, irmão, para você fazer de novo só se Deus descer na terra, sim ou não? É. E sabe o que é tremendo? Quem gosta de Bíblia, diga amém. Ele está dizendo assim, ó, e os meus propósitos, as aspirações.
Ei, vem para mim, presta atenção. Aspiração, o sinônimo de aspiração é tudo aquilo que você deposita toda a sua confiança. Jó está dizendo, aquilo que eu depositei toda a minha confiança, toda a minha certeza, eu me frustrei, eu me decepcionei. E aí, como ter esperança? Vem para mim que eu quero te ensinar nessa noite aqui, tá? Para você não sair mais daqui nunca mais frustrado. Como ter esperança naquilo que eu depositei toda a minha confiança, toda a minha certeza, e eu me frustrei e eu perdi tempo. A gente muitas vezes é isso. Sabe, qual é a sua ambição, irmão? Qual é a sua ambição? Qual é? Porque muitas vezes a gente acha que assim, não dá mais. Eu não posso mais, porque no passado eu tentei, eu fiz e eu perdi tempo. E Deus está dizendo assim, é porque você confiava em pessoas, é porque você confiava em amigos, é porque você confiava em cartucho, é que você confiava que alguém te indicasse, alguém te ajudasse, estendesse a mão. Por isso que não deu, mas Deus está te chamando para reconstruir tudo isso. Esses dias a pastora pregou aqui sobre recomeçar, sobre dar um reset, reiniciar. Tem coisas que Deus está te chamando nesse ano de 2025 para você reiniciar, mas não confiando no homem, não confiando nas pessoas, confiando em Deus. Confia nele, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, que o mais tudo ele fará. Quem está entendendo isso, diga amém. Ah, irmão, sabe, qual é o seu desejo? E as minhas aspirações do meu coração. Qual é o seu desejo mais profundo? Sabe, bispo, eu tentei empreender, mas eu perdi tempo. E sabe, não deu certo, eu me frustrei. Mas Deus está chamando você. Sabe, eu pensei em casar, mas eu perdi tempo. Não deu certo, eu me frustrei. Deus está chamando você. Sabe, bispo, eu pensei em abrir a minha empresa, o meu negócio, em comprar a minha casa, mas aí eu perdi tempo, eu me frustrei, era o desejo do meu coração. Deus está chamando você para ter esperança de que isso vai dar certo. Você tem duas alternativas aqui: continuar desesperançoso e ir embora, e reclamando, dizendo que as pessoas não te ajudam, que a igreja não te ajuda, que ninguém te ajuda, ou entregar tudo nas mãos do Senhor e dizer assim: a partir de hoje eu vou ter esperança, eu vou ter esperança. Tem gente que está aqui, ei, escute, coloca o versículo 12 para mim. Tem gente que está aqui que está igual o Jó, ó, dá uma olhada, ó. Eu estou trocando a noite pelo dia, a luz está perto do... Ele está dizendo, o que ele está dizendo aí? Para mim está quase acabando. Para mim, eu não sei, mais um pouco e ó. Talvez você chegou aqui nessa noite desse jeito. Essa palavra é para mim, é para você, não é para outro não. Essa palavra não é para quem não veio, é para nós. Talvez quem, sabe? Acho que fulano tinha que estar aqui para ouvir isso aí, viu? Não, é para você mesmo, bebê, é para nós. Às vezes a gente está assim, ó, eu não sei nem se passa desse ano. Eu não sei nem se passa desse ano, porque a luz está perto do fim. Eu já não vejo mais condição, eu estou vendo pouca possibilidade, eu estou vendo pouca alternativa. Mas sabe por que muitas vezes a gente está vendo pouca alternativa? Porque eu estou pensando nas alternativas humanas, em pessoas, depositando a confiança em gente, no meu saldo do banco, nos números que talvez já estão até no vermelho, e por isso que eu digo que está no fim. Porque quando eu faço uma relação daquilo que eu tenho que pagar para aquilo que eu tenho como crédito, como saldo, eu falo, ixi, está no fim, hein? Porque eu estou confiando nessas coisas. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor nosso Deus. E sabe que tudo isso mexe com o nosso emocional. Porque a gente é emoção, a gente é alma.
Olha o que Jó vai dizer. Coloca o versículo 16 para mim. Olha o que Jó vai dizer. A gente é meio assim, tá? Olha lá. E ela descerá até os ferrolhos dos selos. Quando se juntar no pó, teremos descanso. Ele está dizendo assim. O que ele está dizendo aqui? Se é para viver assim, é melhor morrer. Bebê. Jó está depressivo, sim ou não? Estado de depressão, sim ou não? Olha, irmão, não, o negócio é sério, tá? Eu quero que você abra o seu olho e entenda isso nessa noite. Olha o estágio de depressão de Jó. Porque tem gente que é assim. Meu, se é para viver desse jeito, para que ter uma vida dessa? A gente está falando igual Jó, sim ou não? Tá. Por quê? Porque essas coisas, a falta, a desesperança, a falta de esperança, a falta de fé, as frustrações e as decepções que as pessoas nos fazem viver aqui, faz com que a gente viva um estágio de depressão dessa forma, desse jeito, dessa maneira. Não é outra coisa não. Para viver assim, eu costumo dizer, tem gente que vai para o céu, mas vive uma vida desgraçada aqui na terra, sem graça. Porque vive depressivo, vive dessa forma, mas nunca foi Deus. Nunca foi Deus. Essa é a verdade para a nossa vida. E a gente precisa abrir o coração e entender isso nessa noite. Porque senão esse é o estágio da nossa vida. E talvez você chegou aqui assim, ó. Lá no seu íntimo, no seu eu. Muitas vezes eu digo para mim mesmo, bispo, é melhor morrer porque... Não sei nem porque eu estou vivendo, porque estou vegetando. Estou empurrando com a barriga. Estou vivendo, mas vivendo. Irmão. Você entende isso? Quantos entendem isso nessa noite aqui, irmão? Sabe? O que Jó está aqui? Depressivo, ansioso. Melhor morrer. Sintomas de quem já não tem mais esperança. Depressão, ansiedade. Sim. Transtornos. E você sabe que a igreja está tomada de gente assim? Não, está repreendida. Isso é coisa do mundo, bispo. Não, a igreja está tomada de pessoas assim, ansiosas, que vivem em transtornos, que vivem depressivas. Ai, amanhã que eu vou fazer? Puta, acabar aqui. Amanhã, nossa, tem aquele monte de conta, não sei o quê. Amanhã tem que procurar emprego, amanhã tem que... Um bando de gente ansiosa dentro da igreja. Não tem ninguém para me ajudar em casa. Meu marido não me ajuda, minha mulher não me ajuda, meus filhos não me ajudam. Na empresa, ninguém me ajuda. Minha mãe não me ajuda, meu pai não me ajuda, ninguém me ajuda. Ai, o pastor não me ajuda, ninguém me ajuda. Ansiedade. Ai, se é para viver assim, que morra. Aí, se é para viver assim, é melhor eu morrer. Jó está dizendo assim, é melhor eu morrer que eu vou ter o quê? Descanso. A pergunta é, aonde está a sua esperança? Enquanto você esperar das pessoas, a sua vida não vai mudar. E a chance de você viver esse estágio da vida de Jó é gigantesca. Mas Deus está te dando uma oportunidade nessa noite aqui. Deus está te dando. Sabe? O profeta disse assim, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que não haja alimento no campo, eu ainda... Você entende? Vamos ficar de pé. Eu quero orar com você. Eu quero orar porque eu não quero que você perca a esperança. Eu não quero que você perca a esperança. Eu não quero que você perca a esperança. Bispo, eu cheguei aqui nessa noite sem esperança nenhuma. Sem expectativa. Eu sei que o ano começou, mas eu estou sem nenhuma expectativa. Ei, essa palavra é para você. Essa palavra é para você. Essa palavra é para nós. Eu só não quero que você saia daqui com essas decepções. Não foi Deus.
Sempre foi os homens, e você muitas vezes dependeu de que as pessoas mudassem a sua vida, dependência, dependeu de que pessoas te ajudassem, e Deus está dizendo: filho, eu quero te estender a mão, filha, eu quero estender a mão para você, e você olhando para as pessoas, para ver se as pessoas te dão um toque, para ver se as pessoas te dão um empurrão, uma ajuda, um impulsionamento, mas Deus está dizendo: elas são limitadas, a capacidade delas vai bem aquém daquilo que eu tenho para a tua vida. O que eu tenho para você não tem limites. Põe a tua esperança no Senhor nessa noite, meu irmão. Põe a tua esperança em Deus. Põe a tua esperança em Deus. Coloca a tua esperança no Senhor. A esperança, a esperança, a esperança. Ei, eu vou esperar no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor. Espere em Deus. Espera no Senhor. Espera em Deus. Espera em Deus. Espera em Deus. Senhor, fala o coração desse homem, fala o coração dessa mulher nessa noite. São tantas frustrações que foram trazidas de 2024 para 2025, decepções, mas nunca foi Deus, sempre foi o homem e as pessoas. Mas essa noite fala, Senhor, fala o coração do teu filho, da tua filha, fala o coração dos teus servos. Que o Senhor comece a limpar o teu coração de todas as decepções. Bispo, eu entrei aqui decepcionado, mas eu pergunto para você, com quem? Eu estou decepcionado com a igreja, com o pastor, com a pastora. Eu estou decepcionado com meu filho, com a minha filha, com meu pai, com a minha mãe. Eu estou decepcionado com as pessoas, e Deus está dizendo assim: e aonde eu estou nisso? Aonde eu estou nisso? Confie em mim, porque eu não vou te decepcionar. Acredita em mim, porque eu não vou te decepcionar. Coloca a tua confiança em mim. A minha esperança está em Deus. A minha esperança está em Deus. Eu vou confiar. Eu vou acreditar. Diga: eu vou acreditar. Diga: eu vou esperar no Senhor. Espere